Final Fantasy XV pra mim é um dos jogos mais injustiçados aí da história, cara, dos games, porque eu particularmente curti muito, me diverti demais jogando, é um dos jogos que eu mais me diverti jogando inclusive, e também é um dos jogos assim que mais tem material fora do jogo pra você assistir e consumir, né? Tem um filme Kingsglaive, tem animações, tem anime de Final Fantasy XV, mostrando o passado ali do Noctis e seus amigos ali, cara, tem de tudo, velho. Só que esse jogo ele é muito injustiçado, e mano, eu não consigo entender muitos dos pontos que o pessoal acha mesmo, porque eu concordo com eles. Também acho que esse game erra muito em diversos aspectos, só que pelo menos pra mim é um jogo que acerta mais do que erra, sabe? E eu queria saber muito de você aí que tá me ouvindo, que tá me assistindo, o que você acha, cara? Se esse game é legal pra você, se é uma decepção pra você, ou se é uma injustiça, se ele é um jogo injustiçado, né? Assim como eu acho, pra mim é um jogo injustiçado. Só que a gente tem que levar em conta, cara, que na história, né, nessa história aí que Final Fantasy foi desenvolvido, Final Fantasy XV foi desenvolvido, né, pela Square, sofreu com muitos problemas, cara. Pra vocês terem ideia, esse Final Fantasy XV, ele não era pra ser Final Fantasy XV de primeira, né? Lá em 2006, o primeiro anúncio do jogo. Porque, pra quem não sabe, cara, esse jogo ele era pra ser chamado de Final Fantasy Versus 13, né? Esse jogo ele era pra ser um spin-off de Final Fantasy 13, só que o BO foi que esse jogo, né, que foi anunciado junto com Final Fantasy 13, né, lá em 2006, quando o Final Fantasy 13 foi lançado em 2009, o jogo não foi muito bem aclamado pela crítica, né? Teve algumas mudanças ali de gameplay e tudo mais, uma estética ali, uma gameplay mais hack and slash, saindo das batalhas de turno, né, que já eram tradicionais de Final Fantasy. Quando teve o Final Fantasy 13 da Lightning aí, a recepção foi bem negativa na real. Quando o jogo foi lançado ele não foi muito bem recepcionado. E como esse Final Fantasy aí Versus 13 sairia nos mesmos moldes do Final Fantasy 13, né? Basicamente por ser um spin-off, né? O pessoal falou lá da Square e pensou, pô, cara, então pera aí, se tá dando errado essa ideia nova da gente, então para aí, meu, pausa aí esse projeto e a gente volta de outra forma depois. E então começou a saga do desenvolvimento desse jogo, que foi uma saga eterna, cara. A gente ficou aí recebendo notícias e notícias e notícias desde 2006, cara. Passou assim 10 anos de desenvolvimento até eles trocarem de diretor. O Tetsuya Nomura acabou saindo da liderança desse projeto, entrou outro diretor do game, acabou mudando também várias coisas. O protagonista teve uma modelagem refeita, todos os personagens tiveram as suas histórias modificadas, um monte de personagem foi cortado da história final. Aconteceu de tudo, cara, aconteceu de tudo. Mudaram o final do jogo, a história teve que ser reescrita, eles reescreveram a história. Tiveram 2 trailers desse jogo, 2 ou 3 trailers desse jogo antes dele ser lançado, que se você for assistir hoje eles não tem nada, não condiz nada com o estado final que Final Fantasy XV saiu, sabe? Que era uma gameplay diferente, era tudo diferente, cara. Era uma gameplay diferente, personagens diferentes, mano, era outro contexto, sabe? E mesmo com 10 anos de demora ali, tipo, passou até mais de 10 anos, se eu não me engano, 2006 até ser lançado, porque esse jogo foi lançado em 2016, né, mas eu não lembro exatamente o mês, né, dependendo do mês pode até passar um pouquinho, mas enfim, cara, botando ali que se passaram 10 anos pra esse jogo ser desenvolvido, a impressão é que assim, quando você pensa que um jogo vai demorar muito pra ser feito, você pensa que o quê? Pô, esse jogo demorou 10 anos pra ser feito, então ele tá saindo perfeito, tá saindo de forma perfeita. É um jogo que tá saindo sem problemas, né? Mas não, com Final Fantasy XV não foi bem assim. Até porque o jogo saiu, só que deu a dar a impressão que o jogo saiu ainda incompleto, sabe? E é muito por causa do final do jogo, cara. Eu tenho isso pra mim até hoje. Aquele final do jogo ficou muito estranho, porque foi um corte muito repentino, cara. Esse salto de tempo, você tem ali o Noctis velho, e aí quando o Noctis velho acaba encontrando ali o Gladiolus, o Prompto e o Ignis, é como se ele não tivesse ficado esse tempo todo sumido, né? Pra quem jogou o jogo aí sabe a história que acontece e tal. E esse time skip pra mim foi a parada mais bizarra do jogo mesmo, porque aí você tem aquele mundo acabado, aquele mundo destruído que você tem que destruir, que você tem que, né, derrotar o Arden, e aí aquela batalha toda e tudo mais é bem legal. Só que essa história do Noctis ter envelhecido, mano, dá pra ver muito que foi uma ideia do diretor novo que entrou no projeto, né? Nessa troca aí de diretores que teve. Pra mim foi muito uma ideia desse diretor novo aí, que quis colocar isso na história, e ficou um pouquinho que apressada a história, sabe? O jogo em si, no geral, pareceu meio incompleto, porque, cara, como eu falei pra vocês, não é porque um jogo ele demorou muito pra ser feito que ele vai sair perfeito sem problemas, né? É como eu já falei aqui no canal, fazer um jogo
jogo não é fazer um pastel, não é fazer um bolo, sabe? Fazer um jogo é muito mais complexo do que isso. Pra vocês verem, um jogo demorou 10 anos pra ser feito e saiu tudo problemático. O lançamento de Final Fantasy XV foi caótico. O jogo saiu quebrado também, o jogo saiu com problemas. O jogo saiu com problemas de performance, quedas de FPS. O jogo tava com problema de legenda, então a fonte da legenda para alguns jogadores estava vindo muito grande, para outros jogadores estava vindo muito pequena, enfim. Esse jogo sofreu com problemas, cara. Isso é fato. Esse jogo, na verdade, a Square tem notícias aí, rumores até hoje, de que esse jogo era pra ter sido cancelado. Não era nem pra gente ter essa história do Noctis, sabe? E pra mim ia ser um baita desperdício, mano, porque aí entra o lado bom, pra mim. Como eu já citei alguns pontos ruins aqui nesse vídeo, o lado bom pra mim, cara, é principalmente a história e o Noctis. O Noctis pra mim é um dos protagonistas de Final Fantasy que tem mais, assim, recheio, sabe? Mais história pra contar, sabe? Eles conseguiram escrever uma história bem legalzinha pra ele. E ao contrário de personagens como, por exemplo, o Squall de Final Fantasy VIII, que eu também gosto muito, mas eu acho que a história dele não é tão complexa como a do Noctis, por exemplo. Até hoje a história mais legal que tem é a do Cloud, sem comparações é a do Cloud, né? O contexto ali do Final Fantasy VII é muito bem feito. Só que pra mim a história do Noctis desse Final Fantasy XV também, cara, tá muito massa, a história ficou muito legal. Tirando essa parte final, que pra mim ficou um pouquinho rushado e um pouquinho até que mal feito, entre aspas, né? Mas até ali, cara, é muito legal a história, mano. A história do Noctis com a Luna Freya. Tem vários momentos do jogo ali, da história, que você é tocado, né? Você se envolve emocionalmente, né, com o jogo, com as questões ali. E esse é um jogo que pra mim ele fala muito sobre amizade, né, cara? Tanto que o jogo inteiro é você desenvolvendo seu laço com seus amigos, né? O Noctis, você controla o Noctis, né? Só que você aí tem interação com Gladiolus, com Ignis e com Prompto. E aí todas as batalhas você tá em party, todas as batalhas você tá em grupo, né? Não é que nem esse novo Final Fantasy XVI, que o personagem principal, o Clive, ele faz o jogo inteiro sozinho, né? Inclusive é o primeiro Final Fantasy que é lançado sem party, hein? Isso foi bem inovador, né? Gostei muito desse fator que eles arriscaram nesse Final Fantasy novo. Mas, cara, o jogo inteiro é você com seus amigos, sabe? Esse jogo pra mim fala muito de amizade, sabe? E aí no final do jogo, quando o jogo acaba, você fica com aquele sentimento, sabe? Que, pô, esse jogo aqui, mano, ele é muito... Ele te faz ficar emotivo nesse sentido, sabe? Com a questão dos laços, com a questão de você proteger seu amigo, com a questão de ter brigas também, amigos, né? Você acaba brigando com pessoas próximas, acontece, é a vida, você tem que seguir em frente, sabe? Esse jogo pra mim é sobre isso. É sobre você seguir em frente e ir atrás do que você quer destruir, e atrás do que você quer conquistar também. Eu também tenho que dizer que o mundo de Final Fantasy XV, né, todo o universo ali feito também é muito bem feito, tá? Muito bem feito. Tem locais ali que você acaba até ficando fã, cara. Você até acaba ficando, pô, eu não quero ir embora daqui, porque o mapa é muito bonito, sabe? E esse também é um dos fatores também que me fazem gostar muito de Final Fantasy XV. O mapa, né, o universo de Final Fantasy XV é muito bem feito, é muito bonito e te prende demais pra você não querer ir embora. Outra coisa também é a exploração, cara. Você explora tanto esse mapa porque ele é tão bonito, tem tanta coisa pra você fazer até. Às vezes até parece que o mapa tá um pouco vazio em alguns momentos ali. Só que em algumas partes é bem movimentado e tudo mais. E tem muita coisa pra você fazer. Algumas quests, né? Algumas caças de monstros, por exemplo. Eu gostava. Inclusive eu gostei muito da caça do Bahamut. Logo no começo do jogo. É uma das fases que você pode pegar ali no início logo. Antes de você chegar a pegar o teu primeiro Chocobo, né? Mas aí você consegue pegar essa tua carta, né? Pra você ir atrás, né? Essa carta, esse cartaz de procurado aí do Bahamut. Mano, a batalha com o Bahamut tem cutscene, tem muita coisa. É uma das batalhas mais legais do jogo, inclusive. Mas é que nem eu falei pra vocês, a exploração do jogo é muito legal também. O sistema de batalha também eu gostei muito. Eu tenho que falar pra vocês isso, que o sistema de batalha pra mim é um sistema legal. Eu prefiro jogos que são beat'em up, jogos que são de luta solta, e não jogos que são de turno, por exemplo. Eu gosto muito de batalha de turno, como por exemplo o Final Fantasy VII Raiz lá do Play 1. Eu já joguei, emulei bastante ele, e eu gostei muito. Gostava muito de batalha em turno e outros jogos também. Então, como por exemplo Fire Emblem, né? Fire Emblem da Nintendo aí eu acho bem legal. Mas eu prefiro jogos de batalha solta. Eu acho que hoje em dia a maioria prefere, né? Jogos que você tem a batalha solta ali. Então acho que a batalha foi bem legal. Algumas vezes ficava um pouquinho confusa a questão de tantas armas que o Noctis tinha pra usar, mas isso é bobeira, isso é bobagem, porque você acaba se acostumando, né? E junto com essas batalhas também tem muita interação, tem muitas interações que você tem com seus amigos, cara, sabe? Você tá ali, tá o Prompto reclamando, tá o Gladiolus reclamando, você pode usar skills deles também pra te ajudar na batalha, e isso é bem legal, isso foi bem legal também, e eu curti muito essa sacada, cara. E é isso, pessoal, de forma bem resumida, pra mim, Final Fantasy XV é um jogo bem injustiçado. Mesmo com todos esses percalços,
mesmo que o jogo tenha demorado 10 anos pra sair, pra ser lançado, mesmo que tenha mudado de diretor, mesmo que tenha mudado a história, mesmo que tenha mudado um monte de coisa, um monte de jogador, um monte de personagem foi cortado, um monte de coisa foi modificado, mas mesmo assim o jogo saiu legal. Então fica aqui, eu acho que a dúvida que vai ficar pra sempre na nossa cabeça é: como que era o jogo antes do Tetsuya Nomura sair desse projeto, né? Como é que o Tetsuya tinha pensado em fazer esse game aí, né? Antes de entrar o novo diretor, né? Ah, e antes que eu me esqueça, eu acabei nem citando o nome desse novo diretor, né? Mas o novo diretor de Final Fantasy XV que assumiu o lugar do Tetsuya foi o Hajime Tabata. E foi ele que assumiu o jogo até o lançamento dele, né? Até o final. E é isso, pessoal. Pra mim, Final Fantasy XV é um dos jogos mais injustiçados. Mas e você aí que tá me ouvindo? O que você acha disso? Você acha que também é um jogo injustiçado? Que nem eu acho? Bom, comenta aqui embaixo. Eu quero saber muito a tua opinião, porque é um jogo que pra mim é muito especial. Tem um espaço aqui quentinho no meu coração quando eu lembro desse jogo. E eu pretendo jogar novamente até. Pretendo zerar de novo, porque é um jogo muito gostoso, cara. É um dos meus jogos favoritos, com certeza. Mas e você aí, cara? O que você acha desse jogo? Comenta aqui embaixo. Não esquece também de deixar o like, se inscrever. Bom, isso tudo vocês já sabem, tá? Não vou enrolar mais não. Tamo junto, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.